So, continue. We also discuss about Mahamotsav, appearing the sweet mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Continuando, a gente está falando sobre esse grande festival de Ratha Yatra Mahotsava e a especialidade da doçura de Chaitanya Mahaprabhu. So yesterday we told when gopis, especially Srimati Radhika, she met with Krishna in Kurukshetra in Samanta Panchak. That time Srimati Radhika, she expressed her heart. Ontem a gente falou sobre quando as gopis se encontraram com Krishna em Kurukshetra, especialmente Srimati Radhika, e ali ela expressou a ele os sentimentos do seu coração. And especially Srimati Radhika, she asked to Krishna, why he is not going to Vrindavan? E especialmente Srimati Radhika, ela perguntou para Krishna por que ele não ia a Vrindavan. And why he is so much making disturbance, unhappiness in the heart of the gopis. E por que ele estava causando tanto sofrimento, tanta tristeza no coração das gopis? That time Krishna told, hey, Srimati Radhika, this is not my any fault. E aí Krishna respondeu, Srimati Radhika, não é culpa minha. Though our meeting is eternal, but according to the Maya, now we are separate to each other. Apesar do nosso encontro ser eterno, é devido à Maya que agora nós estamos separados um do outro. Mani bhakti bhutanam amritatva kalpate drishta jat asin mat sneham bhavati nam madapana. Mani bhakti bhutanam amritatva kalpate. Everybody worship to me because I am Bhagavan. Todo mundo adora a mim, pois eu sou Bhagavan. And that means if you worship to Lord, then you will get your benefit and all kinds of auspiciousness come in your heart. Então significa que se você adorar ao Senhor, você vai receber todo tipo de benefício e tudo que é auspicioso vai se manifestar no seu coração. And another thing, Dishta jatasin masnu bhavatinam mana madapana. Your love and affection with me very strong. For this regard, I have come from Dwarka to Kurukshetra, or you have come from Vrindavan to Kurukshetra. E ele diz, e o seu amor e afeição por mim é muito forte. E é por isso que eu vim de Dwarka a Kurukshetra e vocês vieram de Vrindavana a Kurukshetra. And Bhavatinam Madapana. Actually, all you are belongs to me, I am also belongs to you. Na verdade, todos vocês pertencem a mim e eu pertenço a vocês. Because Krishna want to say this way, that all our meeting and separation not in our hand. Porque Krishna está tentando dizer que o nosso encontro e o encontro e a separação não estão nas nossas mãos. Everything depends on providence. Brahma, who is the creator. Tudo depende da providência de Brahma, que é o Criador. But why you are feeling separation from me? Just Gyanis and Yogis, they are not feeling separation in their heart. Mas por que vocês estão sentindo separação de mim? Os Gyanis e os Yogis, eles não sentem essa separação no coração deles. Yesterday I told, if you have Tattva-gyan, knowledge of the scriptures, then you cannot feel anything's happiness or unhappiness. Ontem eu falei para vocês que se vocês tiverem Tattva-gyana, ou seja, o conhecimento das escrituras, vocês não vão sentir nenhum tipo de felicidade ou tristeza. Happiness, unhappiness, or all these things are coming just our sentiments more. Felicidade, tristeza, esses tipos de coisas vêm devido aos nossos sentimentos, nosso humor. Not other than things. Just you are in your mind, that sentiments coming, you are happy or unhappy. Não é devido a outra coisa, é simplesmente por causa dos sentimentos que vêm na sua mente e aí então você fica feliz ou fica triste. Yesterday midday class I also discussed these things.
in this material world, all the living entities, they are meeting with their families or separation from the families. This is their karma, meeting and separating. Ontem eu falei na aula para vocês que as pessoas elas estão se encontrando e se separando de seus familiares, seus parentes, devido ao próprio karma delas. Por isso que tem outra separação. Who is your enemy or who is your friend? Quem é seu inimigo e quem é o seu amigo? And just your mind you are thinking he is my friend, or in your mind you are thinking he is my enemy. É só na sua mente que você pensa, ele é meu amigo ou então ele é meu inimigo. Actually, all you are the servant of Lord. Jiver Sarup hoy. Na verdade, todos vocês são servos do Senhor. But you have come in this material world, material conception coming, and especially bodily conception has come, Dhyatma Viman. So for this regard you are thinking, he is my friend or he is my enemy. Mas aí vocês vieram para esse mundo material, então surge também essa concepção material, especialmente a concepção corpórea. Então aí vocês pensam, ele é meu amigo ou então ele é meu inimigo. Brahmagyanis, according to the knowledge, they realize no one our enemy or no one our friend. Os Brahmagyanis realizam através do conhecimento deles que ninguém é meu amigo e ninguém é meu inimigo. Dukhesu unvignamana sukhesu vigataspriya vitarago bhayakrodha titadhi munira uchyate. Which called muni sadhus? Dukhesu unvignamana. If any kinds of distress, their heart will never disturb. Quem é Muni? Quem são os santos, os sábios? São aqueles que, mesmo que aconteça qualquer tipo de sofrimento no coração deles, eles não vão se abalar por isso. Sukhesu vikataspriya. If any kinds of happiness will come, their heart is not overjoyed, nothing. E se qualquer felicidade também surgir, o coração deles não vai ficar feliz também, não vai acontecer nada. And vitarago, they have no any attachment to anything. E eles também não têm apego a nada. Or bhayakrodha, in their heart no any fear and no also anger. E no coração deles não tem nada de medo ou raiva. Good and bad things is coming, just your mind. ভালো মন্দ এসব কেবল মনের বিচার. The conception in your mind, this is good and this is bad. As coisas ruins e boas só acontecem na sua mente. Essa concepção de bom e ruim é a sua mente que cria. For this regard, Gyanis, their mind is never disturbed. É por esse motivo que a mente dos Gyanis nunca se perturba. If anybody will die or if anybody will take birth, they are not happy or unhappy, nothing. Se alguém morre, alguém nasce, eles não ficam tristes ou felizes. Because Gyanis, they know who takes birth. This body takes birth and body will die. This is nature. Porque os Gyanis sabem que é esse corpo que nasce e é o corpo que morre. Isso é natural. Atma soul does not take birth, so there are no question to die. A Atma, a alma, ela não nasce, então ela também não morre. Jatasya dhruva mittu dhruva. Who takes birth will be die. Quem nasce, morre. Who takes birth? Quem é que nasce? Body. Or who will die? The body will die. É o corpo que nasce. Quem é que vai morrer? O corpo. Atma, eternal and transcendental. Atma, a alma é eterna e transcendental. Just Atma goes one body to another body. This is the thing. O que acontece é que a Atma ela vai de um corpo para outro. Understand? One room to go in another room. De um quarto para outro. Our body is as like room. So going to one room to another room, another room, another room. That means one body to another body. Atma always traveling. One place, one body to another body, another body. Nosso corpo é como um cômodo da casa. Então a alma ela vai viajando, ela vai de um cômodo a outro, de um quarto para outro. Sometimes male body, sometimes female body, sometimes cats, dog, animals body. Às vezes no corpo de homem, às vezes no corpo de mulher, também de gato, cachorro, etc. This is the Tattva Siddhanta. Then philosophy, this is true. And how is getting the body? According to previous karma.
E esse é o Tattva Siddhanta, essa é a filosofia, e isso é verdade. É de acordo com o seu karma que você recebe tal corpo. How will get the male body or female body? Como que você vai conseguir um corpo de homem ou de mulher? If you attach with the male, then next life will become male. If you attach with the female, next life you are attached with the female body. Se você é apegado ao homem, você vai ter na próxima vida um corpo de homem. Se você se apega à mulher, na próxima vida você terá um corpo de mulher. So Srimad Bhagavatam gives evidence, the story of Puranjan and Puranjani. O Srimad Bhagavatam dá evidência na história de Puranjan e Puranjani. You listen Puranjan Puranjani Katha no? Já ouviram essa história? Come here, Bhagavad Saptava. I teacher this Srimad Bhagavatam. Very nice, beautiful story. How Puranjan attached with the female Puranjani. Venham ao meu Bhagavad Saptava no Rio de Janeiro que eu vou contar essa história para vocês, do Srimad Bhagavatam, que é muito linda. Como o Puranjan, ele se apegou a Puranjani, mulher corpo de How will mulher. get the human body or animal's body if you attach? E como que a gente vai receber um corpo de humano ou um corpo de animal? Depende do que a gente se apegou. If you attach with dog, the next life 100% you will become dog. That Se- body will get. You cannot get the human body. Se você se apega a um cachorro, é 100% garantido que na próxima vida você vai nascer um corpo de cachorro. Now putting that dog under your bed. Next life you will be also dog. Agora você deixa ali o cachorro debaixo da sua cama, né? Então na próxima vida você também vai ser um cachorro. If you want to become dog, you can put that dog under your bed. Very nice debate. Se você quer se tornar um cachorro, então faz isso. Deixa seu cachorrinho ali na sua cama, bonitinho ali. This is true. I don't want. I don't want dog. I am saying it because this is evidence in the Bhagavatam. What is his name? King Bharat Maharaj. He attached with the deer and so much love and affection with the deer. Putting that baby deer under his bed and taking on his shoulder. Then when he about to die, remember to dog. What is a deer? So next life he became deer or not? If you want to become dog, deer, animals, you attach in nourishment. Why not? No one can stop you. And if you want to become human body, a human body is very rare, not so easy to get also. Others body, cats, dog, animals body may be easy to get, but human body, say, very, very rare. Labdha sudurlamidam bahu sambhavanti. Manusyam artham anityam apyadhira turnam nadipati univittum javat nisrasa visakhalu sarvata sarva. Human body Lord will not give easy. You understand? Human body, Manavasari, human body, not easy to get. For this labdha sudurla midam and bahu sambhavanti. After many births, Lord will give the human body. Cats, dogs, and deer, cow's body can get. Animal's body, bird's body can get. Dog body, if you love to dog, next birth. 100%. This is very easy. But human body, not so easy. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é evidência das escrituras sagradas. Como, por exemplo, a história de vida de Bharata Maharaj, que ele tinha muito apego, tinha muito amor e afeição por um veado que ele tinha assim com ele de estimação, né? Então ele estava sempre levando para lá e para cá, carregando assim no ombro, deixava o veado assim na cama dele junto com ele. Então quando ele estava morrendo, ele se lembrou desse veado, ele tinha muito apego a ele. Então o que aconteceu? Na próxima vida ele voltou, veio no corpo de veado. Então se você quiser se tornar um animal, um cachorro, é muito fácil, ninguém pode te impedir, né? Porque ter um corpo humano, receber um corpo humano, na verdade, é muito, muito raro. Talvez outros corpos é muito fácil, são fáceis de você receber, mas o corpo humano é muito, muito raro e o Senhor não dá
facilmente. Só depois de muitas e muitas vidas é que Deus vai conceder esse corpo humano pra gente. Mas os corpos de cães, gatos, veados, vaca, tudo bem, você vai receber facilmente. Se você quer ser um cachorro, 100% garantido, você pode se tornar um cachorro. Isso é muito fácil. Mas ter um corpo humano não é tão fácil. I'm not against your nourishment, cats, dog. I'm not against. But what is Shastra saying? Just I prescribe to you. You decide what to do, not to do, what to do. You will suffer, you will then your karma. Eu não sou contra vocês terem animais de estimação, cuidarem dos bichinhos, mas é você que decide, você que vai sofrer, né? E isso é o seu karma. Do you understand? Who wants to get the dog body or cat's body? Raise hand. Então vocês estão entendendo? Quem aqui quer ter um corpo de cachorro, um corpo de gato, aí levanta a mão. But one thing, if you get the cow body, that's also good, because you give the milk, and the milk that is served to Krishna. Mas uma coisa é verdade, se você receber, obter um corpo de vaca, isso vai ser muito bom, porque você vai dar leite e esse leite vai ser oferecido para Krishna. Because sometimes people are saying, okay, why Hindu people they love so much cows? The cow's body is good if they attach with the cows also. And nearest dearest of Krishna also, Gomata. Krishna's very nearest dearest, who is it? Cow. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadetaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Krishna Pranam. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadetaya Krishnaya Govindaya Namo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, por que os hindus adoram as vacas? E, na verdade, é por esse motivo, porque o corpo de estar num corpo de vaca é muito bom, né? E também porque as vacas, elas são muito queridas, muito íntimas do próprio Senhor Krishna. Cats and dogs milk not. O leite dos cães e gatos não é oferecido a Deus. Yeah. So try to understand the philosophy. Why it is? Because here Krishna just told two philosophies to the gopis. What the philosophy? One is called Gyan, another is called, what is it? Jogadarshan. Jogadarshan Katha. Gyan and Jogadarshan. Então Krishna ele falou duas filosofias para as gopis, Gyana e Jogadarshan. Gyanadarshan and Jogadarshan. And how to detach from the material things also. Também falou sobre como desapegar das coisas materiais. Then gopis become very angry. E aí as gopis ficaram muito bravas. As they condition soul, if you tell too much vairagya katha, then they become very also angry. Da mesma forma que se você ficar falando muito sobre vairagya, renúncia para as almas condicionadas, elas também vão ficar bravas. Mostly mundane people, they don't want to listen renunciation katha, vairagya katha. A maioria das pessoas mundanas não querem, não gostam de ouvir assuntos sobre renúncia. If you tell no, you enjoy more and more, then they will be happy. Mas se você falar, não, você tem que desfrutar mais e mais, aí eles vão ficar felizes. Narottam Das Thakur. Once he was sitting one place. Then, in the meantime, bridegroom and bride, they are going to marry. Then Narottam Das Thakur laughed and joked. Certa vez, Narottam Das Thakur estava sentado no local e ali passou um noivo e uma noiva que estavam prestes a se casar. E aí ele começou a brincar, zombar deles. How they are foolish. How they are foolish. Como eles são tolos. They are going to jump in the fire. Eles estão indo pular no fogo. Just he ordered this thing. How they are foolish. They are going to jump in the fire. And they suffer whole life.
Como eles são tolos, eles estão indo para pular no fogo e eles vão sofrer a vida inteira. People are thinking wedding festival is very nice. And every day you can see the Facebook, oh, I am very happy, I am celebrate my, what is called? Anniversary, 10 years, 5 years, 20 years. Facebook listen that. As pessoas elas pensam que o casamento, né, o festival do casamento é algo muito bom. E todo dia você pode ver no Facebook todo mundo, pessoas ali comemorando 10, 20 anos de casamento. But really they are happy or not? Ask. If you ask to one single person, they will say no, they are not happy, suffering whole life. Mas eles estão felizes de verdade ou não? Pergunte a eles. Se você perguntar um por um, cada pessoa, uma por uma, você vai ver que elas não estão felizes, elas vão sofrendo a vida toda. Every day quarreling each other, wife and husband, wife and husband. Marido e mulher estão brigando todos os dias. Or Facebook writing, oh, I am celebrating my anniversary, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year. They are full stupid nonsense. Mas no Facebook eles estão ali celebrando, né? Ó, estamos comemorando o nosso aniversário de casamento de 10, 22, 1 ano. Como são tolos, como são estúpidos. Just 5 minutes before, wife and husband quarreling, fighting to each other. And now, sitting on the Facebook writing, oh, today we are celebrating our anniversary. How they are cheap to each other. 5 minutos atrás eles estavam brigando. Aí depois se sentaram ali na frente do computador, no Facebook, escrevendo: ah, a gente está comemorando o aniversário, nosso casamento. Como são tolos, né? Eles estão enganando e sendo enganados também. Prahlad Maharaj, what did he say? Tat sadhu manne asura varjadinam sada samudvigna dhyam asatra grahat hetvatma padam grihanda kupa vanam gato jato vimanasve. Griha andhakupa. Andhakupa, understand? Waterless, deep, dark oil. That is andhakupa. Então, Prahlad Maharaj, que ele fala nesse verso, que a vida familiar ela é um poço fundo, escuro e sem água. I am not saying Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj gives evidence. Griha andhakupa, grihandakupa. Or who is the intelligent person, sober person in the waterless, deep, dark oil to celebrate the anniversary, 10 years, 5 years, and what is called? Anniversary. In the deep, dark, waterless, who is there? Snake, spider, animals, many kinds inside there. And in there they are celebrating what? Anniversary. Thank you. Eu não estou falando isso, isso é evidência das escrituras. Quem é a pessoa sóbria, inteligente, que está dentro de um poço escuro, fundo e sem água e que vai ficar comemorando, vai dizer que está comemorando aniversário de 10, 2 anos. Mas eles fazem isso, eles comemoram, né? E depois o quê? Ah, obrigado. In this material, if you speak the truth, everybody angry. Nesse mundo material, se você fala a verdade, todo mundo fica bravo com você. This is truth or no? Yeah. But if you tell people, hey Maharaj, why are you saying these things? I'm not happy in my head. Are you not happy? You honestly tell. Touch your chest and tell to me, are you happy or not? Eles vêm falar: Maharaj, por que você está falando isso, que eu não estou feliz? Ué, mas você não está feliz, é verdade. Pergunte-se a si mesmo, põe a mão assim no peito e veja se você está feliz ou não. That means, sir, in this material world, mundane people, they don't want to listen. Which katha? Vairagya katha. Vairagya, renunciation katha, Maharaj, don't tell. You tell more how to enjoy more. Okay, one wife go with, no problem. Tell to me another wife how to get. That's concept. One wife left me, how to get another wife? Tell to me this. Então isso significa que nesse mundo material as pessoas não gostam, não querem ouvir
catar assuntos sobre renúncia, vairagya. Elas querem ouvir o quê? Querem ouvir como desfrutar mais e mais os sentidos. Né? Uma esposa me deixou já, então me diz como que eu arrumo outra esposa. One husband gets, no problem, you have to get another husband. Tell to this katha will tell. You don't tell, don't marry or don't give up. You say no. You tell how to get another drop. Eh? Então, o marido já me abandonou, como conseguir outro marido? Me conta isso, eu quero ver esse tipo de assunto. Não ficar ouvindo que não tem que casar, essas coisas, né? Quero mais e mais desfrute, uma gota e outra gota de mel, mais e mais. That means is what? In this material world, people, they don't want to listen Vairagya Katha, renunciation Katha. Então significa que nesse mundo material as pessoas não querem ouvir catar sobre vairagya, renúncia. Gopi is same way, that turns into a Gopi told, why Krishna, why you giving these types of lesson to us about Gyan Vairagya Katha? Da mesma forma, as gopis estão falando para Krishna, por que você está falando com a gente sobre esse assunto, sobre vairagya, renúncia? We have no dehasmati, the bodily conception. Even we have no husband, no children. So why you are saying this Katha, Gyan Vairagya Katha to us? Nós não temos concepção corpórea, as gopis dizem. Nós não temos nem mesmo filhos, marido. Então por que você está falando pra gente sobre esse vairagya, Vyena Katha? Give an example, you have no son, no daughters. I will say, oh, if your son left body, you cry. This is useless Katha. Because you tell, I have no son, no daughter. So I will cry for whom? Por exemplo, se eu falar pra você assim que... se você não tem nem filho nem filha, aí eu começar a falar pra você assim, porque se o seu filho morrer, você vai ficar muito triste, esse assunto vai ser inútil pra você. Né? Você não vai entender. If you have something, you lose, then you feel separation, you cry. Se você tem algo e aí você perde, aí sim você vai sentir separação e vai chorar. If you have no sons, no daughter, no husband, no house, so you will not cry, you are not interested. So Gopi is saying this way. Dehasamati nahi jar sansar kukkanta. Gopi told, even they have no bodily conception. Então, se você não tem marido, filho, filha, você não tem casa, você não vai sentir, né? Você não vai chorar por isso. Então, da mesma forma, as gopis, elas não têm essa concepção corpórea. Gopis, they only 24 hours absorbed with Krishna. Even they have no time to thinking about their body. As gopis estão absortas em Krishna 24 horas do dia. Elas não têm nem tempo para pensar no corpo delas. So for this regard, Gopi, why you are saying this Gyan Vairagya Katha to us? E é por isso que elas estão dizendo, por que você está falando esse katha de vairagya pra gente? We have no any attachment with our family. So, a gente não tem nem um pouco de apego à nossa família. if you attach something, then I will tell, hey, you give up this thing, detach. E se você for apegado a algo, aí sim eu vou poder falar, desapega disso. And if you have no attachment to anything, nothing, so no need to speak. If I speak, that is called too much speaking. Useless Katha. Mas se você não tem apego a nada, então não tem por que eu falar, né, para você desapegar de alguma coisa. Isso vai ser, não está falando demais, vai ser um katha inútil. You have no wife. I tell you, your wife died, you cry. What are you speaking? I never married, so why was my wife and died? Se você não tem esposa, falar, sua esposa morreu, ou se sua esposa morreu, você vai chorar. Você vai falar, mas eu não tenho esposa, que assunto é esse? Que você é louco. Understand? Yes. If I tell, hey, your husband died, then what is that? You're not married. I have no husband. How possible my husband died? Entendeu? Se eu falar pra você, seu marido morreu. Aí você vai falar, mas como assim? Eu não tenho marido? Você está falando, como é possível que meu marido tenha morrido? This is your wrong. You have a husband or not? You have a husband? Tem marido? Hare Krishna. If someone tells your husband dies, you will cry. You are pagal, I never married, how possible my husband dies. What are you speaking? Maybe you are crazy. Então, You tell us this now? Yeah. Yeah. a gente já está muito longe.
Então, você não é casado, não falar que seu marido morreu, que esse assunto não faz sentido, né? Como assim? In the same way, Gopi is teaching to Krishna. So why you are saying these things? You are Jnana Vairagya Katha? Eles vão falar, vocês estão ensinando para Krishna. Por que você está falando esse cantar pra gente? We are not, why you speaking this Jnana Vairagya Katha? Are Jnana Vairagya Katha tell to whom? Those who are attached in this material things. As like Brahma. He wants to deliver from this material world. For this regard, he is meditating. Para quem você tem que falar esse cantar de Jnana e Vairagya? Você tem que falar para aqueles que estão apegados às coisas materiais desse mundo, como Brahma. Brahma ele quer se desapegar desse mundo material, é por isso que ele medita. Brahma, he wants your lotus feet manifest in his heart. Brahma quer que os seus pés de lótus se manifestem no coração dele. Yadyapi samadhi vidhi rupi pasyati natavana agramanchi. And Gopis what they say? Hey Krishna, always with your feet in our heart, in our mind. E os Gopis dizem, Krishna, seus pés estão sempre no nosso coração, na nossa mente. Gopis samadhi is called sahaj samadhi. Spontaneous that samadhi, meditation. Samadhi das Gopis é chamado de Sahasamadhi, é espontânea a meditação delas. They are not need to close eyes and say, what is that Sahaj Samadhi? Gopi Sahaj Samadhi, what is that? 24 hours study. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti. Gopis, they are saying, we want to forget your lotus feet. As Gopis não precisam fechar os olhos para meditar em Krishna, é espontâneo isso nelas. E na verdade elas falam, a gente quer esquecer dos seus pés de lótus. Because your lotus feet creates the so much distress our mind. Porque seus pés de lótus causam muito sofrimento na nossa mente. Understand? How is your beautiful lotus feet? Are you walk on the path of the jungles and chasing behind the cows? Como são lindos seus pés de lótus e com eles você caminha pela floresta atrás das vacas. So when you thinking this, our heart melted. So for this regard we think, how to forget your lotus feet? Quando a gente pensa isso, nosso coração se derrete. É por isso que a gente está pensando, a gente está dizendo como esquecer dos seus pés de lótus. And now you are teaching to us, hey Gopis, meditate my lotus feet. E agora você está ensinando pra gente, ó Gopis, meditem nos meus pés de lótus. Understand? No understand. No. Just listen. No understand, no problem. But listen. Se vocês não entenderem, não tem problema, apenas escutem. Listen. So, Gaur Preman.